Muita gente não sabe exatamente o que é que se faz com os dados que você oferece, às vezes, ou na maioria das vezes, você oferece espontaneamente nas empresas, nos lugares onde você vai, nas instituições públicas, enfim, as informações sobre você, sua vida, seu endereço, seu telefone. Esses dados são tratados, às vezes, como uma espécie de patrimônio por quem os possui, mas eles merecem e precisam de proteção para evitar que informações importantes sobre você possam cair nas mãos de quem não merece. Vou falar a respeito desse assunto aqui no Jornal do Piauí com a doutora Andréa Fialho. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bem-vinda ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pela sua presença. É especialista nesse assunto e, aliás, hoje tem a atividade nacional importante na proteção dessas informações, doutora Andréa. Sim. Hoje está acontecendo em São Paulo, né? É uma conferência internacional sobre proteção de dados, promovida pela Data Privacy Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos que atua em relação à proteção de dados. E hoje eles vão lançar 8 embaixadas, né, no Brasil, e Teresina foi contemplada com uma dessas embaixadas. Que terão que papel dentro desse processo? O papel das embaixadas desse processo é divulgar a lei, né, fazer com que os titulares de dados, que são os indivíduos protegidos pela lei, em que a lei tem o foco, eles possam conhecer dos seus direitos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está há 2 anos em vigor no Brasil, né? Ela entrou em vigor em setembro de 2020 e ela ainda está num período ainda de conhecimento, né? A gente diz que ela passou por uma primeira fase, né? É onde se passa por uma fase de educação, para que as pessoas venham conhecer, né, o que é um dado pessoal, que a gente tanto fala, né? E assim, a lei traz as definições do que são os dados, ela traz quais são os direitos dos titulares, como as empresas, as bases e as hipóteses legais que as empresas elas podem tratar o dado. Agora, vamos para a gente colocar, inclusive, para o nosso telespectador, o dado, ele seria exatamente o quê? Nós estamos falando de informações digitais ou informações gerais sobre alguém? Na verdade, quando a gente fala em dado pessoal, a gente está falando de tudo aquilo que identifica ou possa vir a identificar um indivíduo, uma pessoa física, desde o bebê até a sua idade mais avançada. Então, assim, quando a gente fala em dado, a gente pensa logo nesses dados cadastrais do nosso dia a dia. Sim. Nome, endereço, telefone, e-mail, CPF, RG. Esses são os dados que a lei trata como sendo dados comuns. Mas a gente também tem outra categoria de dados, que são aqueles chamados dados sensíveis, que são dados que, dependendo do seu uso, eles podem causar algum tipo de discriminação da pessoa, como, por exemplo, a orientação política, a orientação religiosa, né? A questão sexual da pessoa. Então, a lei, ela trata o dado, ela divide em 2 categorias. Os dados comuns, os cadastrais, ou aqueles dados que possam causar algum tipo de discriminação. E te rotulando de alguma maneira. Te rotulando de alguma coisa. Bom, vamos lá. Agora, antigamente nós falávamos de dados, por exemplo, arquivos que levantam, dossiês que eram colocados dentro de uma pasta, colocados dentro de um armário, e assim você tinha um controle melhor desses dados. Se você quisesse destruí-los, queimava ali. Sim. Hoje não é mais assim. Não. E de que maneira a lei pode proteger as pessoas a ponto de punir quem faz esses dados se espalharem? Sim, na verdade, a lei ela protege tanto os dados que a gente chama os dados físicos, que são esses dados do arquivo, né? O dado que a gente coloca na gaveta e que eles existem sim ainda, como também os dados do mundo digital. A gente acabou de ver uma reportagem sobre pandemia. A gente sabe que a pandemia ela acelerou mais ou menos em 5 anos as tecnologias também existentes. Hoje em dia, todo mundo que tem um celular tem algum aplicativo, né, para você fazer algum tipo de compra, para você se comunicar com alguém. E aí, para que você tenha acesso a tudo isso, você faz cadastro. Sim. Você coloca lá seu nome, você coloca lá seu e-mail e todos os outros, né? Então, o que a gente vê? A gente se assusta hoje que a gente pensa uma coisa, fala alguma coisa e a gente... E está lá, nossa, eu acabei de falar e aquilo apareceu como uma mágica. Não apareceu como uma mágica, né? Aquilo é processado e é feito uma predição, como se fosse um dossiê sobre você, só que está lá no mundo digital. Então, o que é... Tudo fui eu que autorizei. Fui eu quem deu. Mas o que a lei veio dizer? O que você acabou também de afirmar há pouco. Antes, as empresas tratavam esses dados pessoais como se fossem delas. A lei veio dizer, não, o dado é do titular. Então, ela traz as hipóteses de tratamento legal, como o consentimento.
O consentimento é uma das bases legais que eu digo, eu consinto que o meu dado seja tratado. Mas também tem outras hipóteses, como pesquisa, como execução contratual. Então, assim, ela não veio proibir o tratamento, ela veio apenas tornar o tratamento transparente para o titular. Então, como é que eu posso me comportar quando eu for oferecer dados, por exemplo, num balcão de hotel, em algum lugar, para fazer ali um cadastro, eventualmente, e garantir que meus direitos sejam protegidos? Há algo que eu possa fazer no ato do oferecimento de dados, para ter certeza de que eles serão bem utilizados? É o seguinte, assim, como eu disse, o que a lei veio dizer? A finalidade do tratamento. Então, assim, lá no balcão do hotel, o recepcionista tem que explicar para você que aqueles dados que ele está coletando para você, eles são necessários para fazer o seu registro no hotel. Como, por exemplo, geralmente no hotel ele pergunta de onde a gente vem. Isso. Aquele dado é um dado que muitas vezes quem regula o turismo quer saber para poder fazer a estatística de depois. De que modo eu cheguei, se foi de avião? Exatamente. Então, ali tem um formulário específico que um órgão regulador do turismo diz que os hotéis têm que fazer para entregar para eles para fazer estatística, tudo bem. Mas vai que se ele pergunta a tua orientação religiosa. Nossa, para que o hotel quer saber a minha orientação religiosa se aquela finalidade daquele registro não precisa daquilo? Então, você pode dizer assim, não, esse dado eu não vou fornecer. As pessoas não estão preparadas para fazer isso. Elas querem logo os serviços e ansiosas por ele, pegam os dados e entregam como se fosse uma coisa qualquer. Exatamente. Agora, muita gente também aposta que as redes sociais ajudaram na triagem de pessoas, por exemplo, para o mercado de trabalho. Então, eu posso conhecer um candidato, né, a emprego, olhando pelas redes sociais dele. Esses dados que eu mesmo coloco nas redes sociais e que podem ser usados a meu favor ou contra mim, existe alguma proteção em torno do uso deles também? Sim, isso é uma discussão que se faz hoje, né? Então, muitas empresas, elas vão ter nas tuas redes sociais para saber as tuas preferências, inclusive, né? Essas de orientação política. Todas elas. Então, assim, o que a lei diz? A empresa, para ela fazer isso, ela está na finalidade, aí volto de novo, é a finalidade do tratamento. Ela precisa saber das minhas preferências, né? Ela tem como usar esse ato, porque quando eu coloco as minhas fotos, ou então quando eu tenho conversas, eu estou usando, eu dei o meu dado para aquela empresa, aquela empresa lá da rede social, para aquela finalidade. Então, um RH, por exemplo, quando ele vai fazer isso, ele está fugindo da finalidade para que eu destinei aqueles meus dados naquele momento. Olha, né? Muito interessante isso. As pessoas precisam conhecer cada vez mais a lei. Bom, só falar rapidamente hoje, às 5 da tarde, que vai ter o lançamento oficial. Isso, hoje às 5 da tarde vai ter o lançamento oficial da Embaixada Data aqui em Teresina, para a gente fazer justamente isso. Conversar sobre a lei, divulgar os direitos dos titulares, né? Os órgãos reguladores que estão envolvidos. E vai ser hoje, às 5 horas, lá no The Office, que fica na Rua Senador Cândido Ferraz, 1250. Muito bem. Eu quero agradecer a senhora, doutora Andréa. Obrigado pela participação. Muito bom mesmo. E vamos conhecer cada vez mais, viu, gente, a Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil.